Bom dia, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso de 1 a 4. Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 4. Vou pedir ao meu assistente de som que aumente um pouquinho o microfone, por favor. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do verso de 1 a 4. Assim está bem, obrigado. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós estamos meditando nos domingos pela manhã no livro de Tiago, e nós tivemos a oportunidade de aprender nos domingos anteriores que Tiago, ele foi um dos poucos que não era um apóstolo daqueles 12 que Jesus escolheu, e que teve um livro seu incluído no cânon do Novo Testamento. Nós aprendemos também que Tiago, ele foi um dos irmãos consanguíneos de Jesus, que quando estava vivendo neste mundo, nessa terra, não acreditou nele. Mas entre a ressurreição, entre a morte e a ressurreição de Jesus, Tiago acabou se convertendo e se tornou uma liderança importante na igreja do seu irmão, na igreja do Senhor. Inclusive tornando-se um pastor da igreja de Jerusalém e um pregador do evangelho, um pastor cuidadoso que cuidava das suas ovelhas. Tiago também, no seu tempo de ministério, ele viu ou participou do momento em que a igreja enfrentou uma grande perseguição por parte do Império Romano. E ele viu muitos das suas ovelhas, sendo espalhadas pelo Império, porque a perseguição foi muito forte. E essa perseguição ela veio por causa da fé em Jesus. Era uma perseguição religiosa. E assim a igreja de Jerusalém sofreu esse esvaziamento, quando aqueles irmãos, para salvar a sua vida e a vida da sua família, tiveram que deixar os seus lares, o seu trabalho, a sua família, e ir para um lugar distante, ir para um outro lugar, um lugar qualquer. Você imagina você saindo da sua casa, corrido, escondido, pegando poucas coisas, porque não dá para levar tudo, e deixando seu trabalho, deixando seus amigos, sem ter como explicar ou justificar. Não tinha mídia social, o máximo que tinha eram as cartas. E pense comigo, de repente, no dia seguinte você olha, a sua casa está vazia, com tudo dentro, e você está em outro lugar, para recomeçar a vida, para começar do zero, sem trabalho, para começar do zero, levar seus filhos para a escola, uma nova escola, nem sabe se teria a escola, porque se eles descobrissem que você era cristão, você talvez nem teria acesso à escola para os seus filhos. E de repente você se vê no dia seguinte, em uma nova casa, uma nova terra, estranha, com gente diferente, e você começa a pensar: por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por tudo isso? E você chegaria à conclusão que você estava passando por tudo isso por causa da sua fé em Jesus. E você poderia ser tentado a pensar: será que vale a pena mesmo? Se eu negasse a Jesus, eu poderia voltar para minha casa.
Eu poderia voltar para o meu trabalho, para a minha família, para o lugar que eu amo, para o lugar onde eu nasci. Mas por conta da minha fé em Jesus, eu estou aqui num barracão, deixei lá minha casa boa, estou aqui sofrendo, estou aqui passando por tudo que estou passando, e a pergunta que me vem é: será que vale a pena? Tudo que foi me pedido pelo imperador negue ao seu Jesus e viva. Negue a sua fé e viva. Adore ao imperador, adore aos deuses do império. Negue a sua fé e viva. Meu irmão, e talvez neste tempo muitos se sentiram tentados em pensar: peraí, eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu não queria estar vivendo uma situação como essa. E foi pensando em suas ovelhas, que talvez iriam pensar desta maneira, que Tiago então se pôs a escrever. Ele deixa muito claro que ele estava inspirado pelo Espírito Santo ao escrever as suas palavras, e ele se apresenta como um servo, e não tem uma palavra que identifique melhor a mim, a você e a qualquer cristão do que a palavra servo. Significa que eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou para o quê? Para servir. Eu não sou o Senhor, eu sou o servo. Ou seja, Tiago ele começa mostrando: meu irmão, eu e você, nós somos servos. Se você entendeu errado e pensa que você é o Senhor, a senhora, que está aqui na igreja, ou que faz parte do reino de Deus, e pensa que você se converteu para ser servido em alguma coisa, você não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho veio para render pessoas ao Cristo, e para que essas pessoas rendidas ao Cristo se tornem escravos, servas dele, e servos uns dos outros. Por isso Tiago ele começa se apresentando assim: eu não sou o apóstolo, eu não sou o irmão de Jesus, que é o dono da igreja. Não, eu sou o servo. Eu estou aqui para servir ao Deus Pai, estou para servir aquele que é o meu Senhor. Eu tive o privilégio sim de tê-lo nascido do meu sangue, da minha família, mas hoje ele é o meu Senhor. Eu sou o servo. E ele escreve então essa carta aos membros da sua igreja, espalhados pela face do império, que tinham fugido, que tinham corrido, que tinham se espalhado por conta dessa perseguição, e agora longe da sua terra natal, talvez pensando se valia a pena ou não crer neste Deus Todo-Poderoso. Ele começa então a escrever logo de cara, falando acerca do sofrimento, como um crente deve encarar o sofrimento em sua vida. E eu digo para você hoje, irmão, irmã, hoje nós não passamos por situação de perseguição. Eu e você não temos que negar nossa fé publicamente, não com uma arma apontada para a nossa cabeça, dizendo: se você não negar, você morre. Hoje nós não passamos por isso. Nós negamos a nossa fé pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Nós negamos sim a nossa fé, mas não é um negar a fé porque nós estamos sendo ameaçados, ou a nossa família: ó, se você não negar, seu filho vai morrer, sua mãe, seu pai vai morrer. Não, esse tipo de provação nós não estamos passando, não nos dias atuais. Mas nós temos situações de sofrimento, nós temos situações que nos fazem pensar se vale a pena crer em Jesus. Pense na situação de um jovem, de uma jovem, que está namorando e doido para transar, e ele fica pensando: meus amigos, minhas amigas todas namoram e transam, e eu sou crente, e de acordo com a minha fé, de acordo com o ensinamento da palavra, eu não devo agir assim. E aí ele começa a pensar: será que vale a pena? Pense você numa mãe que é líder do ministério infantil, e ela não tem filho, e ela pensa assim: poxa, parece brincadeira de Deus, eu não tenho filhos e o que eu mais quero é ter filhos. E eu olho uma mulher ali, vizinha minha,
que tem a vida toda avacalhada, é usuário de droga, não tem condição de cuidar de um menino e ela passou perto do varal com a cueca do marido e ela já engravida. E tem lá já 6, 8, 10 filhos. E manda esses filhos para os abrigos porque ela não tem condição de cuidar. E eu sou serva do Senhor, fiel a Deus. E eu não tenho filhos. E parece que por uma picardia divina, Ele ainda me coloca para cuidar dos filhos dos irmãos da igreja. E as pessoas ainda dizem, mas olha para você ver, vale a pena ser fiel a esse Deus que não te dá filhos, enquanto quem nem conhece a Deus e nem serve ao Senhor tem filhos a rodo. E Ele ainda te coloca para cuidar dos filhos dos outros, que brigam com você, e que questionam você, e que tudo quanto você faz, eles vão dizer, você faz isso porque você não tem filhos. E essa pessoa pode começar a questionar a Deus, dizendo, será que vale a pena? Será que de fato vale a pena servir esse Deus? Pense naquele irmão, são só hipóteses, aquele irmão que já está há 2 anos desempregado, fiel ao Senhor. Quando estava empregado era dizimista fiel, ajudava na igreja, e agora ele está desempregado, e todos os domingos na igreja ora, pedindo a Deus para abrir porta de trabalho, e semana após semana ele retorna para os cultos da igreja e continua desempregado. E lá na sua casa começa a faltar o pão de cada dia, e lá na sua casa começa a faltar o alimento, e a sua família começa então a passar um aperto tremendo. E nessa situação ele começa a questionar, será que vale a pena? Será que esse Deus de fato Ele nos ama? Ele me ama? Será que de fato esse Deus Ele age em favor daqueles que o temem? Veja você alguns exemplos de situações que nós vivemos hoje, de irmãos, por exemplo, que estão passando por situações difíceis de enfermidade, como o pastor Christian, que nós recebemos a mensagem que ele está com o problema agravado na sua perna e talvez terá que amputá-la, e pede oração a todos nós. Um homem de Deus, um pastor, um líder, que começa a questionar, mas por que Deus não curou minha perna? Eu poderia ser usado para levar o evangelho a quantas pessoas? E no entanto eu estou sendo submetido a uma cirurgia que vai retirar as minhas pernas. E os meus filhos, o que dirão do meu Deus, o que dirão da minha fé? E quando eu leio o texto, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação do evangelho, mas eu não tenho as minhas pernas para caminhar. Será que vale a pena? E o irmão, a irmã, que é acometido com a doença terminal, e toda a igreja se põe a orar, e os seus familiares e amigos estão orando por ele, mas toda vez que ele vai para o hospital e faz o seu diagnóstico, ele não é promissor. Cada vez que ele volta lá, a notícia é, olha, piorou a sua situação. E ele começa então a se perguntar, será que vale a pena? Será que esse Deus existe? Será que Ele ouve oração? Será que Ele é assim todo poderoso? Veja que hoje nós não estamos em situações onde nós somos ameaçados para negar a nossa fé. Não. Mas as situações as quais nós vivemos vêm para nos testar e provar se de fato a nossa fé é preciosa como a prata, como o ouro. Tiago, portanto, na sua carta pastoral, ele vai escrever para falar acerca do sofrimento, da provação que vem sobre a vida de um crente. E é interessante que o apóstolo Pedro, em sua carta, ele faz uma distinção entre 2 tipos de sofrimento. Nós temos o sofrimento que é provocado por nós mesmos. Eu tomo uma má decisão, eu faço uma dívida, eu cometo um delito, ou eu falo da vida de alguém e de repente eu me vejo enfrentando situações difíceis por culpa minha.
Então existe esse tipo de sofrimento que eu sei que foi causado por mim, mas existe um sofrimento que não foi causado por mim. Nós temos aqui diversos exemplos de sofrimentos que vêm alheios à nossa vontade. Principalmente sofrimento que vem porque eu creio em Jesus. Sofrimento que vem por causa da minha fé em Jesus. Tiago ele vai falar exatamente desse sofrimento que vem para mim, sobretudo por causa da minha fé em Jesus. Onde eu começo a pensar que se eu não fosse crente, se não fosse servo de Cristo, se eu não tivesse a fé em Jesus, eu não estaria passando por isso. É principalmente desse sofrimento, alheio à nossa vontade, e que vem principalmente por causa da nossa fé em Jesus, que Tiago escreve esses primeiros versículos. Veja, então, eu posso dizer que sofrimento ou provação é tudo aquilo que me faz sofrer, causado por fatores que estão alheios à minha vontade e que me vêm principalmente por causa da minha fé em Jesus. Então essa para mim é a definição de provação. O que é provação? É toda situação que me faz sofrer, que não foi causada por mim, foi causada por fatores alheios à minha vontade e que me vem por causa da minha fé em Jesus. Todas as pessoas do mundo, sendo cristãs ou não, vão passar por sofrimento. O sofrimento ele não é um privilégio só do cristão e nem da pessoa do mundo. Todas as pessoas que já pisaram nessa terra vão passar pelo sofrimento. Agora, o cristão, ele tem um agravante, que além do sofrimento comum a todas as pessoas do mundo, ele ainda pode sofrer por causa da sua fé. Então veja, todas as pessoas do mundo sofrem. O cristão, o ser humano, ele também vai sofrer como qualquer outra pessoa. Só que além disso, ele vai ter um agravante. Por causa da sua fé em Jesus, ele vai ter alguns sofrimentos agregados à sua vida, simplesmente pelo fato de ser um seguidor de Cristo. Mas há um ponto positivo, que nós cristãos podemos tirar proveito do sofrimento e da provação. Amém? Amém. É isso que eu quero falar hoje. Que nós, crentes em Jesus Cristo, podemos e devemos tirar proveito da provação e do sofrimento. Claro que todo sofrimento, toda dor, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Eu acho que não. Só um masoquista, né? Mas a pessoa normal não gosta de sentir dor. Eu e você não gostamos de sentir dor. Eu e você não gostamos de sofrer. Mas o sofrimento, ele pode nos conduzir à murmuração. Você já viu? Pessoas que começam a murmurar porque estão passando por situações difíceis. Então veja, o que Tiago está dizendo é assim: meu irmão, você que é crente em Jesus, você vai sofrer. Amém? Amém. O amém pode ser mais forte? Amém? Amém. Tiago está dizendo isso. Mas ele diz para nós assim, um ensino claro: não passe pelo sofrimento com murmuração. Amém. Amém? Amém. Meu irmão, o domingo que a gente vem, a semana que a gente vem e aprende aqui, talvez a gente não está passando por isso que está sendo falado aqui hoje. Mas Deus está nos preparando para enfrentar a vida dura lá fora. Isso aqui é igual um quartel. A igreja é como um quartel. Nós viemos aqui e vamos sendo treinados para a possibilidade de uma guerra. Talvez a guerra nunca venha. Igual os soldados brasileiros. Treina e passa a vida toda e nunca precisou ir para a guerra. Beleza. Mas se a guerra vier, ele está preparado. Sabe o que acontece quando a gente vem aqui? Parece, às vezes, ser inútil. Você vem, poxa, eu venho, ouço palavras. É como se você estivesse no quartel, recebendo um treinamento militar, se preparando para a guerra. Talvez ela nunca venha, mas pode ser que um dia a guerra apareça. E aí não dá tempo de preparar na guerra. O país que deixa para preparar os seus soldados, quando a guerra já está declarada, vai fracassar. Meu irmão, que Deus está nos mostrando com carinho, e eu vou parar por aqui que eu quero retomar no domingo que vem, é que Ele está chamando a mim e a você para preparar para a guerra.
Talvez ela nunca venha. E nós podemos e devemos orar para que essa guerra nunca venha. Mas se ela vier, nós devemos estar o quê? Preparados. Então, quando nós ouvimos as orientações do Senhor, que vem sempre a nós, nós devemos entender como um carinho de Deus para a nossa vida. De que Ele está nos dizendo assim: olha, meu querido filho, minha querida filha, eu não desejo mal para você. Eu não desejo mal para você. Os meus pensamentos são de paz e não de mal. Mas Deus sabe que a provação ela vai vir. Deus sabe que a tormenta ela vem. E normalmente ela nos pega no momento que a gente não espera. Não é quando você está cheio da grana que você fica desempregado. É quando você acabou, às vezes, de fazer aquele compromisso financeiro, você perde o emprego e a situação fica trágica. E Deus está te dizendo nessa manhã, e eu quero retomar esse tema no domingo que vem: prepare-se para a guerra. Amém? Amém. Quantos cristãos que tombam porque eles não esperavam que fosse adoecer. Ele não esperava que um ente querido seu iria morrer. Ele não esperava que alguém fosse fazer algo contra a sua vida, se levantar contra a sua vida. E aí ele é pego despreparado. Mas nós crentes não podemos andar despreparados. Devemos ser como aquelas... Lembra da história da parábola das virgens? Tinha algumas que vão procurar o azeite na hora que precisar procurar o azeite. Mas tinha outras que já estavam ali preparadas, e quando o noivo apareceu, elas puderam entrar, enquanto as outras estavam lá procurando. Quando chegaram, não dava mais tempo. O crente não pode andar despreparado, principalmente para a vida, principalmente para situações difíceis que vão lhe ocorrer. Eu me lembro muito bem que uma situação, de morte na minha família, foi a primeira vez que eu perdi um ente querido. Aliás, a segunda, a primeira foi meu pai. Mas eu não tinha muito amor, assim, eu não era muito apegado com meu pai, eu não senti muito. Eu achava ele assim muito... Primeiro que ele me teve muito velho, então pai velho é complicado, E aí ele era muito rigoroso, e a gente não tinha assim muita afinidade. E aí ele morreu. Para nós, a nossa família, não foi um sentimento assim tão duro, de perda. Sentimos, claro, mas não foi tão... Mas eu perdi a minha irmã. E desculpa a minha atual, que ficou. Mas eu tinha uma ligação maior com a que se foi. E ela foi muito nova. E ela foi numa situação que eu nunca orei tanto acreditando que Deus ia fazer um milagre. E Deus não fez. Ele levou. E eu lembro que na mesma semana, e tinha gente orando para todo lado, na igreja perto, em outras igrejas. A gente faz isso, Quando alguém está doente, a gente sai pedindo oração, acreditando que Deus vai fazer um milagre. Mas Ele não fez. Ela morreu. E na semana seguinte, eu ouvi o testemunho de um homem que tinha passado pela mesma situação de aneurisma e foi curado. E aí você pode começar a questionar Deus: por que, Senhor? Por quê? Que a minha irmã o Senhor levou e o outro moço lá que eu não conheço, o Senhor curou. Quais são os seus critérios? Será que Deus de fato existe? Será que Ele ouve oração? Será que as coisas não acontecem assim aleatoriamente, igual a loteria? É sorte. Não tem nada de... Religião é só para nos manter... É o ópio do povo, que nos mantém quadradinho ali para não sermos seres humanos também perdidos e desvairados. Será? Será que vale a pena orar? Eu fiquei questionando no meu coração. Será que Deus ouve de fato oração? Ou a minha oração? Ou Ele só ouve no fulano e não a minha? Talvez Ele ouça só do pastor Márcio Valadão, que orou e o moço foi curado, e a mim não. Depois de muito tempo, irmãos, questionando a Deus, me veio uma palavra no meu coração dizendo assim: não também é resposta. Eu ouvi a sua oração, mas eu disse não.
Quando você vier, aí eu te explico por quê. Mas não também é a resposta. E tudo que acontece na vida da gente, sofrimento e tribulação, vem para nos amadurecer. Depois que eu perdi a minha irmã, aí eu olhei para mim e eu vi que eu não era mais uma criança, um menino. Porque as etapas na vida da gente não é marcada pela idade, não. É marcada pelas situações difíceis que nos acontecem. É quando vem uma dor, uma tormenta, um sofrimento, que a gente se descobre mais maduro. Não é a idade. Às vezes você está com 40 anos achando que tem 18. Mas de repente, vem uma bomba no meio da sua família. Aí você se descobre mais maduro. Então, uma das coisas que a tribulação, sofrimento e angústia vem para nos amadurecer. Amém? Amém. Se há nessa igreja gente imatura, aí nós entendemos por que Deus tem enviado para nós sofrimento, tormenta, situações difíceis. Porque o que nos amadurece é a tribulação, é a provação. Então eu quero terminar convidando você a ficar de pé, pensando nisso hoje. Se você está vivendo situações de crise, de sofrimento, de tormenta, a primeira coisa que deve estar no seu coração é que como diz Tiago, alegrai-vos. Porque o sentimento humano é que a gente se entristece, não é? Eu estou chorando aqui porque eu entristeci. Mas Tiago vem dizer assim, quando estiver sendo provado, seja qual for a provação, alegre-se. Repita essa palavra comigo. Alegre-se. Amém? Amém. Deus abençoe e feche os seus olhos aí em nome de Jesus.